Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Originais Gregos da Bíblia. E ao canal Falando Sério, eu sou o seu amigo Rivanildo Menezes, e para mim eu tenho um grande prazer em ter vocês aqui, através da plataforma do YouTube. Para quem não sabe, eu sou um ex-ateu, né? Passei 8 anos dentro do ateísmo. Eu posso dizer hoje para vocês que é o engano do ateísmo, né? E hoje, graças ao Criador, estou liberto. Não frequento nenhuma denominação religiosa, não tenho pastores humanos, meu único pastor é Cristo. E estou aí com o meu canal, né? Continuo com o meu canal, trazendo agora novos vídeos, né? Sobre a questão da palavra de Deus e tentar, de alguma forma, expressar aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Porque eu estava totalmente errado dentro do sistema ateísta, como também dentro do sistema religioso. Mas hoje eu tenho absoluta certeza da existência de Deus. Queridos irmãos, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e se você achar bom, se você gostar do vídeo, dá um like e compartilha nas redes sociais. Bom, eu estava aqui olhando no TikTok, como vocês estão vendo, estou gravando a tela do computador. E aí, eu estou no canal do nosso amigo chamado João Oliveira, tá? João Oliveira. O João Oliveira, ele tem feito alguns vídeos fazendo algumas refutações de algumas pessoas, né? Não é somente de pastores evangélicos, não, porque tem alguns pastores evangélicos que pregam algumas heresias, né? Algumas coisas que não convêm com as escrituras. E o jovem, o nosso amigo João Oliveira, ele tem feito alguns vídeos rebatendo, né, algumas dessas heresias usando as escrituras. E aqui, por incrível que pareça, eu encontrei um vídeo dele que eu gostaria de fazer um comentário, né, com aonde ele faz um breve comentário sobre uma dificuldade, né, do professor de hebraico, o professor Fábio Sabino, de entender um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Eu achei muito interessante assistir o vídeo dele, eu gostaria que você assistisse comigo também, e nós vamos dar uma olhada, né, naquilo que ele tem falado e se procede ou não, né, porque o professor Fábio Sabino, lembrando para vocês que nós estamos aqui fazendo um comentário, né, sobre o conteúdo do vídeo do professor Fábio Sabino. Deixo claro aqui que nós não temos absolutamente nada, né, não é nada pessoal, muito pelo contrário, né, que o Criador possa esclarecer as coisas para ele, que possa trazer aí um conhecimento a mais, né, para o professor Fábio Sabino. Absolutamente nada. Ele tem o seu canal no YouTube, ele vende cursos de hebraico, né, para o pessoal que gosta do seu conteúdo. E o intuito aqui não é, de forma nenhuma, desmoralizar ou perseguir, de forma nenhuma. Eu não tenho essa intenção. Mas aqui, como a internet é livre, e nós encontramos diversos vídeos sobre a questão das escrituras, eu tenho percebido que alguns vídeos, né, do professor Fábio Sabino deixam muito a desejar. Então nós vamos aqui apenas debater a ideia e o ponto de vista dele concernente às interpretações bíblicas, porque ele alega ser um professor de hebraico, né, e também um exegeta, diz que é um dos maiores exegeta que tem no Brasil, de acordo com os seguidores, né, do professor Fábio Sabino, né? Nada contra, cada um considera, né, o professor Fábio Sabino como um grande mestre que ensina as coisas das escrituras. Porém, existem uns pontos aqui que a gente precisa tomar um pouco de conhecimento para que as pessoas tenham conhecimento de alguns equívocos cometidos pelo professor Fábio Sabino. E esses equívocos é exatamente essa questão de não entender o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Neste ponto aqui, ele fala que Cristo não ressuscitou, né? Ele afirma de pé junto que Jesus não ressuscitou, porque ele alega que, para provar a existência de Cristo, hoje os mortos teriam que estar ressuscitando, né? Então, se os mortos hoje deveriam estar ressuscitando, também, como eu não sei qual é aí a visão do professor Fábio Sabino concernente ao criacionismo e ao evolucionismo. Mas, pelo jeito, eu não sei, posso ser que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, vocês podem colocar no comentário. Mas como a gente percebe que ele anda muito no canal dos ateus, inclusive com o Antônio Miranda, né? E a gente percebe que parece que a influência desses ateus tem levado o professor Fábio Sabino a se perder
diante de tantas interpretações, que é o meu ponto de vista equivocada da Bíblia que ele tem feito, né? Então vamos aqui fazer aqui uma análise desse vídeo do professor Fábio Sabino, porque se ele alega que para acreditar que Cristo, né, que Jesus não ressuscitou, porque para o professor Fábio Sabino os mortos têm que estar ressuscitando, né? Então alguém tem que estar ressuscitando hoje para provar a ressurreição de Cristo, o que é uma grande falácia do professor. Sabe por quê? Porque assim, é a mesma coisa de a gente chegar, né? Então já que Cristo, para provar a existência da sua ressurreição, então vamos também pegar aquela base, né, dos ateus, que diz o processo da evolução. Então hoje deveria macaco estar virando homem, né? Porque pela teoria da evolução, que é o evolucionismo, então os macacos, né, nós somos descendentes dos macacos, de acordo com essa pseudociência, né? Então hoje deveria ter algum chimpanzé, algum macaco que estaria virando homem, né? Então se tivesse essa prova ou esse elo perdido entre um espaço ali, né, uma transformação, alguma coisa que demonstrasse que o macaco está virando homem, então poderia ser que a teoria de Charles Darwin estaria correta. Porém, só que fugindo um pouquinho do assunto, Charles Darwin, né, foi um dos teóricos, ele criou a teoria da evolução das espécies, para quem não sabe, né, e ele acredita que todos nós somos uma evolução de espécies antigas, ou seja, uma espécie que evolui para uma outra espécie. Mas nós sabemos que existe um processo evolutivo. A Bíblia fala de um processo evolutivo. E esse processo evolutivo cada um evolui dentro da sua própria cadeia, dentro da sua própria natureza. Por exemplo, um bebê, né? Quando há uma relação entre o homem e a mulher, né? Ali é fecundado o óvulo e ali começa o processo da evolução. Então, aquele pequeno espermatozoide que fecundou o óvulo vai começar a gerar, né, a vida lá dentro, vai formar os órgãos, os membros do corpo, etc., até se formar uma criança. Quando a criança nasce, também ela continua no processo evolutivo. Nós também estamos no processo evolutivo. Qual que é o processo evolutivo nosso? Vamos tentar entender. Nós nascemos, crescemos, né, dentro da nossa própria evolução, as nossas células vão envelhecer, nós vamos ficar jovens, velhos e vamos morrer. Então esse é o processo evolutivo. Mas veja que nenhum ser humano, né, sai da sua natureza, né, aquilo que o Criador fez, para se transformar numa outra espécie de uma outra coisa. Tá? Não é esse o tema aqui, tá? Não é isso que o professor Fábio Sabino está dizendo, não é isso. Porque o assunto aqui é que o professor Fábio Sabino, ele jura de pé junto que Cristo não ressuscitou, né? Então, na visão dele, Jesus não ressuscitou. Então, vamos dar uma olhada direitinho no texto, prestar atenção no contexto, para ver se o professor Fábio Sabino está ou não com a razão. Mas aí eu gostaria de assistir com vocês aqui o vídeo do nosso amigo, esse jovem aqui, né? Inclusive ele faz uns vídeos aqui, ele não ofende o caráter de ninguém, tá? Então se vocês estão pensando aqui que, mas tá o final, de forma nenhuma, com todo o respeito aí ao professor Fábio Sabino, né? A sua turma, aos seus estudos, né? Mas, bom, há o direito como ele pode ter o direito de refutar, né, este vídeo, com toda certeza. Não é nada pessoal, não estamos falando nada da vida do professor Fábio Sabino, né? Mas, concernente à ideia, né, às escrituras, nós temos o direito aí de debater, né, a nível de ideias concernente à sua visão, que, no meu ponto de vista, é uma visão que está totalmente equivocada. Vamos ver aqui, né, e inclusive o João Oliveira, ele, em hipótese alguma, não há nenhuma desonra aqui, ofensa ao professor Fábio Sabino. Ele faz um vídeo com todo respeito, né, como nós estamos fazendo aqui, mas estamos refutando a ideia, tá? É apenas a ideia aqui do assunto, tá ok? Então, por gentileza, cuidado nos comentários, tá? Não ofenda ninguém, seja uma pessoa sensata. Estamos apenas debatendo a nível de ideia. É uma questão escatológica, uma questão bíblica, uma questão teológica. Vamos ver aqui o vídeo do João Oliveira, que ele colocou aí com a refutação do vídeo do professor Fábio Sabino. Vamos ver quem é que está com a razão aqui, se é o professor Fábio Sabino ou se é o apóstolo Paulo, né? Porque parece que o professor Fábio Sabino, ele não gosta muito do apóstolo Paulo, não. Vamos ver. Já está provido que ele não ressuscitou, esquece isso. Então você vai estar esperando alguma coisa que Jesus ressuscitou na Bíblia, e infelizmente não ressuscitou. Por quê? Uma das formas que eu utilizei, vou provar aqui agora, é uma fala de Paulo, que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados.
Aí Paulo assim, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta, quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? O que acontece? Essa é uma fala de Paulo. Paulo coloca em xeque-mate. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Gente, esse aqui é um especialista em exegese bíblica, por incrível que pareça. Esse texto que ele falou aqui, Paulo estava repreendendo aqueles que não acreditavam na ressurreição. Porque Paulo estava fazendo referência ao arrebatamento da igreja. Mas no verso 20, né, ele não lembrou de citar esse verso. Está escrito assim, Paulo ele confirma. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Paulo confirma a ressurreição de Cristo. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio também por um homem, que é Jesus. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim, ó. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas. Mas não está escrito uma vez. Já são duas. Já melhorou. Quando a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, isso é de consenso, de modo geral. O caso de Lázaro foi uma exceção. Jesus ele quis fazer um milagre de trazer Lázaro de volta. Portanto, mas, de modo geral, as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Bom, eu vou colocar aqui, né, aí o meu ponto de vista concernente às escrituras aí para a gente tentar entender aí a visão do professor Fábio Sabino. Nesse trecho primeiro aqui, onde ele fala que Cristo não ressuscitou, vamos começar por aqui, só pondo aqui novamente aqui, só para a gente tentar entender aqui, ele diz que Paulo afirma de pé junto que Cristo não ressuscitou. Depois, ele usa o texto de Hebreus 9:27, né? Aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois da morte o juízo. Falando então que Lázaro morreu duas vezes. Vamos tentar entender isso numa questão da ressurreição. Vamos primeiro essa parte aqui para a gente não se perder. Vamos lá. Ele fala que Paulo, né, afirma que Jesus não ressuscitou, porque Paulo está dizendo que Cristo não ressuscitou, porque os mortos não ressuscitou, e para ele precisa ter mortos hoje que ressuscitem, né? Então ele diz que nas igrejas por aí não tem pessoas, né, vamos dizer assim, que os pastores não ressuscitam as pessoas. Na realidade, vamos pegar aqui um ponto da visão dentro da exegese da própria Bíblia, uma coisa que eu acredito que o professor Fábio Sabino está meio perdido, é que a ressurreição dos mortos, ela se dará no dia da volta de Cristo. Isso está dentro do livro de 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses também fala sobre isso, que a gente vai confirmar lendo a Bíblia para depois você não falar que a gente está inventando alguma coisa ou querendo aí, né, boicotar o professor Sabino, de forma nenhuma. Cada um tem o seu direito de colocar o seu ponto de vista aí. Mas o interessante é que Paulo, ele está falando depois que Cristo ressuscitou. Ele está fazendo uma pergunta para o pessoal de Corinto. Ele não está afirmando que Cristo, ele está dizendo, olha, então se vocês acreditam que Cristo não ressuscitou, então é em vão a nossa pregação. Então se vocês acreditam que Cristo não ressuscitou, então a ressurreição dos mortos é em vão, é inválido, e a nossa pregação é mentirosa. Né? Mas de fato Cristo ressuscitou. Ele está dizendo, ele comprova que Cristo ressuscitou. Vamos ver aqui um trechinho novamente. Prover que de fúgios ele não ressuscitou, esquece isso. Eu já estou esperando alguma coisa que Jesus ressuscitou na Bíblia, e infelizmente não ressuscitou. Por quê? Uma das formas que eu utilizei, vou provar aqui agora, é uma fala de Paulo, que Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele mesmo já está dizendo, se Cristo não ressuscitou. Gente, a palavra está dizendo. Paulo não está afirmando que Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo, se Cristo não ressuscitou. Vocês estão entendendo a diferença da pronúncia da palavra? Olha, gente, se vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, eu estou dizendo, então, se Cristo não ressuscitou, então em vão a nossa pregação. Ele está questionando o pessoal de Corinto, ele não está afirmando. E é isso que o professor Fábio Sabino está meio perdido aí, cara, olha só. E ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo assim,
Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí minha pergunta, quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Então, aí ele usa, né, esse tipo de argumento. Claro que nessas igrejas evangélicas, professor Sabino, a maioria delas, nessas denominações religiosas, são templos que foram construídos pelos homens, construídos por mãos humanas, e o Criador não habita nesses locais. A gente sabe que todos esses pastores, pela Bíblia, são considerados como cães gulosos, né? Então eles são devoradores, são pessoas que estão interessadas apenas no dinheiro das pessoas em ludibriar. Então eles não pregam verdadeiramente o evangelho. Então a gente percebe-se categoricamente que Deus não vai atuar dentro dessas organizações aí. Agora, dentro das escrituras, dentro da base da escritura, professor Fábio Sabino, a ressurreição que Paulo está dizendo, ela ocorrerá no final dos tempos. E depois, Paulo, ele confirma a ressurreição de Cristo. Vamos ver isso daqui, para você ter uma ideia aqui do que Paulo fala. Deixa eu colocar aqui do lado. Tá, e vamos tentar aqui explicar para o professor Fábio Sabino aí. Acho que ele se perdeu aí numa questão teológica aí. Deixa eu ver onde é que está. Porque não chamou Deus para a imundície. Eu quero por irmãos que sejam ignorantes. É 1 Corinto, né? Tem que ler 1 Corinto. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu vou pegar a Bíblia aqui primeiro. Deixa eu fazer uma coisa para cá. Isso é 1 Coríntios. Capítulo 15, capítulo 11. Deixa eu ver aqui onde é que o irmão cita aqui, ó. Passagem é de 1 Coríntios 15. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, do verso 21. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o vídeo para a gente tentar entender. 1 Coríntios 15, verso 21. Diz assim, olha só. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tá vendo? Então Paulo já está dizendo. Então veja o contexto. Uma coisa que o professor Fábio Sabino não leu é o contexto. Porque assim como a morte veio por um homem, no caso de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Olha só, aí Paulo sai explicando, né? Cada um por sua ordem. Aí ele fala, Cristo as primícias, porque Cristo ressuscitou primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda, tá vendo? Então Paulo já está dizendo, professor Fábio Sabino, que os mortos, né, com todo respeito aí à sua posição, da sua interpretação, da sua exegese, ao meu ponto de vista, com todo respeito, só está equivocado. Porque aqui está dizendo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, professor. Cristo primeiro. Depois os que são de Cristo, professor Sabino. E na sua vinda. Então, os que vão ressuscitar, está aqui escrito, é na sua vinda. Depois virá o fim. Olha aí, professor Sabino. Quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqueles que são inimigos da cruz. O senhor está entendendo, professor Sabino? Todos aqueles que são inimigos da cruz, aqueles que negam a ressurreição de Cristo, aqueles que negam a vinda de Cristo, aqueles que negam que Cristo veio em carne, né? Aqueles que militam contra Cristo, né? Então Paulo ele está dizendo, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o próprio Deus que vai colocar os inimigos de Cristo, aqueles que são contra Cristo, debaixo dos pés dele através da própria revelação. Vocês vão acordar, né? Todos aqueles que são inimigos de Cristo, né? Vão acordar de uma forma ou outra. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe vierem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará naquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tá? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Então aqui Paulo, professor Sabino, também está questionando uma coisa
que é a questão do batismo pelos mortos. Né? O senhor sabe muito bem que ali os mormons, né, tem muito mania, tem outras religiões que batizam as pessoas pelo morto, como um parente que já morreu, e eles vão lá e batizam, né, essas pessoas. Porque estamos nós também toda hora em perigo. Então Paulo aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, professor Fábio Sabino, no versículo 20, e é onde o senhor acredita que o senhor se perdeu aqui. Veja bem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque aqui em cima, ó, ele começa a dizer, foi esse texto que o professor Fábio Sabino citou. Ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Então Paulo está dizendo aqui para o pessoal de Corinto, olha atrás, ó. Ora, se prego que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Está vendo? Então Paulo ele não está afirmando que Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo que Cristo ressuscitou. Né? E ele está dizendo que a ressurreição dos mortos, de forma geral, acontece na vinda dele. No momento da vinda dele, professor. E se há a ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo. E se Cristo não ressuscitou, logo em vão a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falso testemunho de Deus, pois testifico de Deus que ressuscitou a Cristo. Olha aí, aí ele diz aqui, ó, ele confirma, professor, que Deus ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Ó, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecendo nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, professor Sabino, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, olha aqui, professor Fábio Sabino, olha aí, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O senhor está entendendo? Olha aí. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí Paulo fala, cada um por sua ordem. Né? Agora, quando é que acontece a ressurreição? É nas igrejas evangélicas, o professor Sabino? Não. Não é nas igrejas evangélicas. Nessas denominações evangélicas. Porque se todo pastor sair ressuscitando tudo que é morto, então vai quebrar aquilo que está determinado pelo Criador. Você está entendendo? Essa ressurreição dos mortos, ela não acontece como o senhor está dizendo aí. O senhor está negando, pelo que eu entendo aqui, tá? Pelo que eu entendi. Se eu estiver errado aí, você me corrige, mas pelo que eu entendi, o senhor está negando a ressurreição de Cristo. Porque para o senhor dizer que Cristo não ressuscitou, né, para provar que Cristo ressuscitou, então precisa ter ressurreição dos mortos. Aí o senhor cita as igrejas evangélicas que não tem nenhum outro ressuscitando as igrejas evangélicas. Sendo que isso é um equívoco do senhor, porque o texto, o senhor sabe muito bem, o senhor como exegeta, muito bem, que Paulo está dizendo que essa ressurreição só acontece no final dos tempos. Você já pensou você sair todo pastor ressuscitando morto? O cara morreu aqui, vamos ressuscitar, morreu aqui, vamos ressuscitar. Haja gente, né? Então quebra aquilo que está programado pelo Criador. Olha o que Paulo fala. Mas cada um por sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, como é que vai acontecer a ressurreição dos mortos, professor Sabino? Está aqui, ó. Mas, cada um por sua ordem, olha só, Cristo as primícias, que é o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Tá certo? Então, este ponto aqui, professor Fábio Sabino, o senhor está equivocado. Me desculpe a minha sinceridade, nada, como eu disse, né? Absolutamente nada contra o senhor, respeita aí o seu trabalho, mas neste ponto aqui o senhor está equivocado. O senhor não pode afirmar que Cristo não ressuscitou, porque o senhor está pegando um texto isolado, afirmando que Paulo está dizendo que não ressuscitou. Paulo ele está questionando os coríntios, porque o pessoal de Corinto está dizendo, olha, que ressuscitou coisa nenhuma. Do jeito que o senhor está fazendo, dizendo que Cristo não ressuscitou, que não há ressurreição dos mortos, o pessoal de Corinto estava com esse mesmo pensamento do senhor. Né? Dizendo, olha, Cristo ressuscitou, esse negócio de ressurreição dos mortos é em vão, isso é bobagem.
Aí Paulo está dizendo, então acho que vocês estão dizendo que então é em vão. Se vocês estão dizendo que Cristo ressuscitou, é em vão a minha pregação. Então é em vão os irmãos que dormiram em Cristo, aqueles que morreram por amor do Evangelho. Mas de fato Cristo ressuscitou. Deus ressuscitou a Cristo por ordem. Depois, os que dormem em Cristo serão ressuscitados na sua vinda. Aí você pode pegar, professor Fábio Sabino, aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha aqui, vou mostrar para o professor Fábio Sabino. Capítulo 2. 2. Deixa eu ver. 1 Tessalonicenses 4. Capítulo 4. Versos aqui, ó. Olha aqui, professor. Olha aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Existe um ponto aí que os ateus gostam muito de utilizar, dizendo que Paulo está mentindo aqui, ó. Dizendo que Paulo mentiu, dizendo, seremos arrebatados juntamente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse nós, no pronome nós aqui, Paulo está dizendo, os que estiverem vivos na sua vinda. Paulo não está se referindo diretamente aos que combatem, né, o cristianismo aí, pois Paulo está dizendo, pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo está dizendo o quê? É o pessoal que ele estava ali ouvindo o discurso dele? Não. Paulo está dizendo, olha, depois nós, os que ficarmos vivos na sua vinda, seremos arrebatados. Né? Então, Paulo está falando do período do arrebatamento no final dos tempos, não está falando para a sua época especificamente. Né? Então, é uma coisa que precisa tomar cuidado nessa exegese que estão sendo pregada aí. Tá? Vamos ver a outra parte aí que ele fala sobre a questão da ressurreição de Hebreus 9, 27. Vamos lá. Dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Paulo confirma a ressurreição de Cristo. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio também por um homem, que é Jesus. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim, ó. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas. Quando está escrito uma vez, já são duas. Já melhorou. Quando a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, isso é de consenso, de modo geral. O caso de Lázaro foi uma exceção. Jesus, ele quis fazer um milagre de trazer Lázaro de volta. E outra coisa interessante, o Hebreus 9, 27, vamos ler aqui, para vocês entenderem aqui, tá? Hebreus 9, 27, vamos lá, o que o professor Sabino citou aí. Hebreus 9, versículo 27. Vamos lá, vamos entender aqui. O que diz aqui, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Né? Então eu posso dizer aqui que os mortos, né, quando Cristo ressuscitou a Lázaro, Cristo quis mostrar que haverá a ressurreição dos mortos. É tanto que quando Lázaro estava morto ali, quando ele disse, olha, o teu irmão dorme. Né? Por quê? Porque os que estão em Cristo não estão mortos literalmente, mundo espiritual. Porque nós temos a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte, a morte física, e a segunda morte, a morte espiritual, a morte da alma. Temos a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Né? Então, isso é um assunto que a gente pode tratar depois, em outras oportunidades aqui. Então, aqui, professor Fábio Sabino, aqui o que está dizendo é uma base para que as pessoas entendam, principalmente aqueles que pregam sobre a reencarnação. A reencarnação, inclusive, que era pregado por alguns rabinos, por alguns judeus, o senhor como professor de hebraico, o senhor deve saber muito bem disso, que a cultura hebraica da época, muitos acreditavam em reencarnação. Né? É tanto que aquela passagem lá, quando estava aquele rapaz cego, coxo lá, eles perguntaram para Jesus, mestre, esse moço está aqui por causa de quem? Dos pecados do pai dele, por isso que ele nasceu assim? Cristo disse não.
Não são os pais deles que são responsáveis por ele nascer assim. Mas ele está dessa forma para que se manifeste a glória de Deus. Cristo foi lá e curou o rapaz. Tá? Então, aos homens está ordenado. A ordem é morrer uma única vez. Quer dizer, você vai morrer uma única vez nessa vida material e depois você não vai voltar nessa vida novamente para voar a segunda vez. A questão da reencarnação. É tanto que a ressurreição de Lázaro foi um processo que Cristo quis mostrar que não existe reencarnação. Existe ressurreição. As pessoas ressuscitarão no mesmo corpo. Por exemplo, o que o Espiritismo de Allan Kardec prega? O Espiritismo de Allan Kardec prega que quando você morre nessa vida, você vai ressuscitar em outro corpo. Não é assim? Pode ser no corpo de uma mulher, no corpo de um homem, etc, etc. Se você for homem aqui, você pode ser mulher na outra vida, você vai nascer em uma outra família para purgar aqueles seus pecados na questão da prova e expiação. Não é assim que é pregado pelo Espiritismo? Sim, isso é pregado pelo livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, professor Sabino, o que está acontecendo aqui, a confusão que o senhor fez aí, é que o senhor está dizendo que Lázaro teve que morrer a segunda vez e por isso a Bíblia está mentindo. Não, ela não está mentindo. Cristo mostrou para as pessoas que aqueles que dormem em Cristo, Cristo falou primeiramente, olha, Marta, o teu irmão não está morto, o teu irmão está vivo e ele vai ressuscitar. O que ela pensou? Ah, eu entendo, Senhor. Ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no dia do juízo. O teu irmão dorme. Então Cristo mostrou que ele estava dormindo, mostrou o poder da ressurreição, para as pessoas acreditarem na ressurreição. Porque se fosse reencarnação, então Lázaro não deveria voltar no outro corpo. E Jesus deveria ter falado para ele, olha, para Marta, fica tranquilo, porque ele morreu agora, mas ele vai voltar no outro corpo. Não, Cristo mostrou o poder da ressurreição, que haverá uma ressurreição no mesmo corpo. Quando Cristo retornar, Paulo explica que nós não teremos esse corpo, professor Sabino. Esse corpo corruptível, esse corpo de pecado, esse corpo de enfermidade, de doença, de lamúrias, de todos os problemas que nós enfrentamos. Nós, eu, o Senhor, todo mundo tem. Então Cristo está dizendo, Paulo está dizendo, que quando Cristo retornar, teremos um corpo transformado, um corpo purificado. Tá? Então a questão de Lázaro é uma exceção para mostrar para as pessoas a questão da ressurreição, que haverá ressurreição dos mortos. É para as pessoas acreditarem. Precisava ter uma testemunha, precisava ter uma comprovação que os mortos ressuscitam. E ressuscitou de fato. Tá? Então, eu acredito que o professor Fábio Sabino não faz isso de maldade, né, em hipótese alguma, mas é um equívoco, é uma precipitação. Eu acredito que é uma falta de prestar atenção no texto, com todo respeito ao professor Sabino, mas não tem base nenhuma o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que Cristo ressuscitou e inventou um monte de coisa aí. Tá? Vou terminar de ver o vídeo aqui do irmão, para a gente concluir aí esse ensinamento aqui, tá bom? Quando a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, isso é de consenso, de modo geral. O caso de Lázaro foi uma exceção. Jesus ele quis fazer um milagre de trazer Lázaro de volta. Portanto, uma exceção, um milagre. Mas, de modo geral, as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Esse é o ciclo natural da vida. Nem todo mundo Jesus ressuscitou. Alguns mortos Jesus deixou seguir o ciclo natural da vida. Aí tem um outro problema também. A consequência do pecado é o quê? A morte. E não é morte espiritual, morte física. Todos morreram fisicamente na Bíblia? Não. Nós temos pessoas que não morreram fisicamente. Provavelmente ele está citando Romanos 6:23. Na onde que diz que as consequências do pecado ali é a morte física, meu filho? É a morte espiritual. Exatamente, Romanos 6:23, né? Você vê como o professor Fábio Sabino, ele passa o carro na frente dos bois. Romanos 6:23, vamos confirmar aí, né? É complicado, viu? Porque é um professor que tem muita influência na internet, né? Com todo respeito aos seus seguidores também. Romanos 6:23, deixa eu ver o que é isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Está falando da morte espiritual, né? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo está falando da primeira morte aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus.
né? Então, uma coisa que o professor Fábio Sabino está negando, né? Ele está negando aquilo que Deus está oferecendo, até mesmo para ele. A salvação de sua alma, a salvação da sua pessoa, né? Vamos ver aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ali está falando de físico ou do mundo espiritual? Em Colossenses 2, no versículo 13, Paulo vai dizer: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Paulo vai dizer em Efésios 2:1: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Frisando, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Tá vendo? Então é simples a exegese. O texto está falando de mortos espiritualmente. É mortos espiritualmente. A carne vai se desfazer mesmo. Isso aqui não tem jeito. Entendeu? Então é um equívoco, né? Eu acredito que o professor Fábio Sabino precisa dar um pouco mais de atenção nesses textos, né? E não continuar negando a Cristo, né? Porque Cristo tem tudo do bom e do melhor para oferecer para ele na vida eterna a salvação de sua alma. Então a morte é espiritual. O outro problema ainda. Diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Peraí. Se carne e sangue, a parte humana, não pode herdar, então como que Enoque e o outro lá, Elias, conseguiram herdar o reino de Deus? Então aí a pessoa diz que a Bíblia não tem contradições. Eu estou só especificando. Se esse cara é exegeta, eu sou astronauta. De fato, o céu não pode habitar carne e sangue. É por isso que temos que entender como funciona o arrebatamento. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo fala: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Exatamente. Quando o professor Fábio Sabino cita Enoque e Elias, Enoque andou com Deus 365 dias e o Senhor o arrebatou, né? Levou, e Elias também foi levado numa carruagem. Nesse momento, a carne e o sangue, o corpo material deles, se transformaram automaticamente no corpo espiritual, num corpo transformado. Está aí o que Paulo está dizendo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os que estiverem vivos, por exemplo, vamos supor que Cristo volte agora. Você acha que a sua carne, do jeito que você está aí com problema na coluna, com bico de papagaio, né, com dor de cabeça, com leucemia, qualquer enfermidade. Você acha que é desse jeito, esse corpo, que você precisa tomar água, você precisa tomar medicamento. Você acha que é esse corpo que vai herdar? Não. Paulo está explicando, professor Fábio Sabino, que quando você herda o reino espiritual, você precisa receber um corpo transformado. Quando o Criador levou Enoque, professor Fábio Sabino, o Criador transformou o corpo dele no corpo espiritual. Ele não herdou o mundo espiritual, o mundo real, com o corpo físico da forma que o senhor está imaginando. O corpo dele foi transformado. Ali é uma prova concreta do arrebatamento que vai acontecer. Elias foi arrebatado e Enoque também foi arrebatado. Mas quando eles foram arrebatados, eles não foram no corpo material, aquele corpo cansado, aquele corpo cheio de problemas, de doenças. Não, eles receberam um corpo incorruptível. E Paulo confirma isso. Então, com todo respeito, professor Fábio Sabino, a sua exegese é muito falha neste ponto de interpretação que o senhor está dizendo. É um absurdo. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Pois é que nem o rapaz falou e é verdade, né? Se o professor Fábio Sabino é professor de exegese de hebraico, então nós somos astronautas, então, né? Porque não é possível. Olha que nós estamos aqui debatendo a nível de ideias. Porque não é possível, não consigo compreender de onde que o professor Fábio Sabino tira essas visões, esse ponto de vista dele, sendo um professor tão respeitado aí pela turma que o segue, né? Pelos seus seguidores, etc. E o professor não para analisar. Tá? Nós não estamos aqui querendo desmoralizar de forma nenhuma, né? Mas mostrar que ele está errado, todo mundo erra. Né? Mas tem que reconhecer, porque, professor Fábio Sabino, isso aqui é um erro que o senhor está dizendo. Isso aqui é uma má interpretação do texto que o senhor fez. Né? Então o senhor está colocando o carro na frente dos bois.
E não faz o menor sentido. Né? O senhor está dizendo, mas a carne e o sangue não é do reino do céu. Exatamente. Concordo, está escrito, a carne e o sangue não é do reino de Deus. Mas quando Enoque foi levado e quando Elias foi levado, ao texto de 1 Coríntios 15, o professor Sabino, olha o texto, eles receberam um corpo imortal, porque convém que isto que é corruptível, o corpo deles era corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então eles receberam um corpo imortal, um corpo especial, incorruptível, para conseguir entrar lá, senão eles não entram. Mortal se revista da imortalidade. No arrebatamento acontece um processo de transformação de um corpo mortal para um corpo glorioso. Exatamente. Que não é mais carne nem sangue. Isso. Um corpo igual ao de Cristo, transformado, glorioso, glorificado. É por isso que Enoque e Elias, quando foram acessar ao céu, eles foram transformados para poder entrar no céu. Rapaz, se aposenta. Professor Fábio Sabino, acho que o senhor precisa dar uma olhadinha direitinho no texto, né? E explicar de uma forma mais nítida e mais clara, né, para o pessoal, porque, na realidade, com todo respeito, o senhor se equivocou aí nas suas interpretações, na sua exegese. Pessoal, vamos ficar por aqui. Um forte abraço para vocês. Está aí o canal do João Oliveira. Você pode acessar o canal dele no TikTok. É só digitar esse nome aqui, ó, e seguir ele lá, tá bom? E aí também um abraço para o professor Fábio Sabino. Tudo de bom. Professor Fábio Sabino, né? Que Deus possa abrir o entendimento dele e de todos os seus seguidores, né? Ele tem uma retórica muito boa, né? É inteligente, conhece bem as escrituras, mas infelizmente tem coisas aí que o professor Fábio Sabino precisa rever os seus vídeos, dar uma boa analisada e não continuar negando a Cristo. Um conselho para o professor Fábio Sabino, que é um homem de bem, que ele possa, né, se sair do meio dos ateus, né, dos ateísmos militantes, porque eu acredito que isso que está prejudicando aí a sua exegese, né? Porque o ateísmo, professor Fábio Sabino, eles não têm absolutamente nada para te oferecer. Então essas companhias, né, que o senhor participa ali com o pessoal dos ateus, eu acredito que o senhor deve dar uma distanciada e focar mais no seu trabalho, porque o senhor é uma pessoa inteligente. O senhor conhece muito a Bíblia, mas infelizmente o senhor tem torcido, né, invertido, colocado aí a verdade das escrituras em mentira. E isso é muito prejudicial. Forte abraço para o senhor, um abraço para todo mundo, um abraço para todos os seus seguidores, os ouvintes, e estamos aqui à disposição. Tchau, pessoal, até o próximo.